vai ter agora uma mesa preta maravilhosa com Jaciana Melquiades, da Era Uma Vez o Mundo, que já está aqui aguardando para entrar. E quem vai conduzir essa mesa é surpresa, né, da tarde, é o Douglas da Elo Negro, que é mais uma marca preta que a gente super admira, que faz parte do nosso grupo de trabalho, no trabalho de preto, onde a gente troca contato, conhecimento, informação. Já falei para todo mundo, para as marcas pretas, profissionais negros que quiserem fazer parte do nosso grupo, só chegar. E aí agora a gente vai abrir essa mesa. Eu vou passar a bola para o Douglas, ele vai fazer uma introduçãozinha e vai convidar a Jaciana para a nossa roda aqui, tá bom? Vamos seguir essa tarde, acho que vai ser de muito aprendizado, eu acho que... Beijo. Oi, gente, voltei, né? Eu tinha dado uma travada, mas tudo bem agora. Então, assim, acho que para a gente essa questão do pitch é muito importante, porque a gente tem que apresentar os nossos negócios, as nossas marcas, né? Apresentar o que a gente faz também, os nossos saberes e fazeres, e saber falar, saber vender bem o que a gente faz, né? Muito importante. Então, acho que essa mesa vai ser bem bacana. Aconselho todo mundo a ficar ligado. Estou enviando o link da transmissão para todos os grupos e vamos embora. Estou saindo de cena aqui, deixa a bola com o Douglas, que ele que vai conduzir os trabalhos aí com a Jaciana. Agradecer que ontem foi aniversário da Jaciana e mesmo assim ela está aqui dedicando esse tempo para a gente, porque empreendedorismo preto é isso, né? A gente não larga o trabalho, não. Mistura tudo. Para um pouquinho para se divertir, mas o trabalho e, principalmente, o senso de comunidade e o apoio dela de estar aqui, fazendo parte dessa nossa cadeia de afroempreendedorismo preto. Toda gratidão, todo axé, muita saúde, muitas felicidades. Deixa a bola com o Douglas. Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Muito honrado de estar aqui participando desse mercado preto, dessa edição tão especial, tão nova, né, em todo o formato, muito legal. Muito bom também mediar uma mesa sobre um tema que é muito importante e que eu, como afroempreendedor, senti muita dificuldade quando tive que preparar um pitch para apresentar a Elo Negro, assim, nem sei se consegui preparar um pitch em algum momento de maneira adequada. Então, estou também bastante empolgado em poder aprender com a Jaciana e entender qual que é a lógica dessa construção de uma narrativa que precisa ser rápida, pelo que eu entendo, assim, que ela precisa ser rápida e que ela tem que trazer os principais pontos sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, sobre o propósito da sua marca, né? Então, eu, sem muitas delongas, parabéns, Jaciana, pelo seu aniversário, muitos anos de vida, que os orixás protejam, te dê muita sustentação nessa jornada que eu imagino não é tão tranquila quanto a gente gostaria, e aí já passo a bola para você nos engrandecer com essa sabedoria de pitch que é tão necessária para o empreendedor. Gente, obrigada mesmo pelo convite, obrigada por esse espaço, por essa possibilidade de compartilhamento. Para eu entender, eu posso, então, fazer uma apresentação e, no final, a gente volta a conversar? Seria isso? Isso. Tá. Tem umas perguntinhas também no final e tal. Tá. Tem como eu fazer um compartilhamento de tela? Ou é melhor eu seguir só falando? Oi, Jaciana. Tem sim, Jaci, tem sim. Tem como compartilhar a tela, sim. Eu só não sei se é daí de você ou do Douglas, tem um cachorrinho aí bem animado, só para ver, porque tem horas que sumiu um pouquinho o som da sua voz. Então, acho que é só compartilhar. Ela pode compartilhar direto do dela, né? Não precisa ser anfitriã, né? Pode sim. Não, aqui não está me permitindo fazer esse compartilhamento, mas tudo bem. Peraí. Isa, você está por aí? Oi, Jaciana. Tô aqui. Eu te coloquei agora como co-anfitriã. Você vai conseguir agora compartilhar a tela. Ver se já apareceu para você.
Só você tentar e compartilhar mesmo, porque eu já te coloquei como um co-host. Entendi. Enfim, não está permitindo que eu compartilhe. Eu vou só falar, porque é tranquilo também só falar. Eu na verdade trouxe a minha apresentação, né, a apresentação que eu uso, e vou falar sobre os elementos que são relevantes que apareçam nessa apresentação. Durante muito tempo, dentro dessa jornada empreendedora, eu tive muitas dificuldades a princípio com os termos, né? Os termos usados dentro desse universo empreendedor, eu consigo fazer uma leitura como sendo um dos dificultadores da nossa permanência e nosso crescimento dentro do empreendedorismo. A Catiúcia estava falando sobre como empreendimentos pretos acabam não pensando nessa possibilidade de escalonar. Isso está na origem do surgimento dos nossos negócios, que a grande maioria é pela necessidade de empreender. E a parte de organizar, pensar a gestão, pensar num crescimento, acaba ficando para um segundo plano e muitas vezes acaba nem chegando, né? A gente vê muitos empreendimentos pretos acabando porque eles têm a necessidade mesmo de um crescimento, mas a gente não tem, às vezes, a ferramenta para fazer isso e infelizmente, a gente acaba perdendo o tempo do crescer e ver um outro vindo e fazendo, correndo. Muitas vezes, empreendimentos brancos, né, que sacam o nosso saber fazer, mas têm ali, às vezes, as ferramentas da gestão e conseguem avançar muito mais rápido, às vezes, que a gente. Uma grande necessidade que eu senti quando eu comecei a buscar ferramentas para empreender foi justamente decodificar esse universo, né? O que estão falando quando estão falando em pitching, quando estão falando usando alguns termos que para mim eram muito fora da minha realidade. Eu venho do fato de ser professora e de repente preciso aprender uma linguagem técnica que me coloca nesse lugar de cegueira, de não saber por onde caminhar. E montar um pitching me abriu os olhos para uma série de necessidades que, sem a construção dessas outras coisas, eu não consigo construir um pitching correto, um pitching que dê conta de quem eu sou. Né? O meu pitching eu abro com a minha logo, o nome da minha marca e, embaixo, o slogan, né, que a gente usa, que é brincar é poder. Quando eu apresento essa logo para as pessoas, eu já falo no momento que estou mostrando a minha logo e apresentando o meu slogan, o que significa esse brincar é poder. O brincar é poder, ele é como se fosse a alma do meu negócio, né? Ele é o meu propósito, ele é para o que eu existo. Então, esse composto de imagem, frase, mais uma breve explicação que eu dê sobre isso, significa que eu já pensei sobre o meu propósito, e já pensei sobre o porquê eu existo e muito mais do que o que eu vendo ou como eu vendo ou o que eu entrego para o meu cliente como produto, eu estou dizendo o que eu entrego como valor, né? Qual é o meu valor? Para a gente identificar, enquanto marca, qual é o nosso valor, tem uma série de ferramentas que a gente consegue usar, que são do marketing ou de outras áreas mesmo da gestão, que permitem que a gente identifique quais são os reais elementos que a gente entrega para alguém que tem contato com a minha marca. Né? Para exemplificar, eu vou falar das minhas bonecas. Eu vendo uma boneca de pano. E aí, para eu identificar o meu valor ali, eu acabei usando o mapa da empatia, que eu não sei se todo mundo conhece, que é uma ferramenta mesmo de... Digitando no Google, a gente consegue encontrar com facilidade, né? O mapa da empatia é um mapa comum, que tem uns desenhos específicos e uns campos em que a gente vai colocando qual é a necessidade do meu cliente em potencial, o que ele está buscando quando ele procura a minha marca.
Quais são as dores desse meu cliente? O que ele não consegue encontrar com facilidade no mercado que ele vai encontrar na minha marca, né? E, ao mesmo tempo, a gente consegue identificar nesse mapa da empatia como é que a minha marca, como é que a minha empresa consegue suprir as necessidades desse cliente. Quando a gente começa a jogar essas informações, pensando mesmo nas conversas que a gente já teve com o cliente e tudo mais, a gente consegue identificar, depois de uma chuva de palavras que a gente joga, qual é, de fato, o valor que eu entrego para esse meu cliente. E eu preciso fazer isso para eu conseguir, em pouquíssimas palavras, condensar qual é o meu propósito. Porque um pitch é um momento que você tem, às vezes, quando é muito bom, quando você tem muito tempo, você tem 5 minutos para falar tudo. E eu já fiz pitching de 1 minuto. E, assim, não importa se é 1 minuto ou são 5, você tem que falar todas as coisas. Então, o meu propósito é uma primeira coisa que precisa aparecer nesse pitching. Uma outra coisa muito importante, e essa é uma coisa que eu falo para todo mundo que eu tenho oportunidade, sempre embasar o nosso trabalho, a nossa forma de trabalho mesmo, nas ODS da ONU, que são indicativos para um desenvolvimento sustentável, né? Quando a gente, num segundo momento, coloca uma página no nosso pitching dizendo quais são as ODS da ONU que a gente atende com a nossa empresa, e aí, só para eu fazer um parênteses, as ODS são metas de desenvolvimento sustentável que foram pensadas para serem colocadas em prática pelas empresas até 2030. Foi uma determinação ali da ONU para que nós, empresas, que somos a segunda maior quantidade de organizações do mundo, a primeira são as famílias, a segunda são as empresas. Então, para que as empresas conseguissem colaborar para a construção de um mundo mais sustentável, menos desigual, mais igualitário, com desenvolvimento de pessoas, abertura de postos de trabalho, educação de qualidade, são 17 metas. Dentro dessas 17 metas, todas as empresas que fazem qualquer tipo de coisa conseguem encontrar elementos para colocar em prática. E aí, para pequenas empresas como nós, que estamos buscando, às vezes, o investimento, que estamos buscando formas de crescer, e muitas vezes a gente apresenta o negócio em rodadas de investimento, quando eu conecto o meu fazer com essas ODS, eu estou, além de dizer que estou me adequando a objetivos sustentáveis, eu estou dizendo que estou conectada com discussões globais e consigo entender o papel da minha empresa, por menor que seja, no desenvolvimento global, né? Então, eu estou mostrando, inclusive, o quanto eu acredito no meu crescimento, o quanto eu acredito que as minhas ações, que hoje são pequenas, podem ser maiores, bem maiores no futuro. Então, a minha apresentação tem essas metas da ONU. E logo em seguida, eu apresento quais são os meus eixos de atuação. Muita gente não consegue entender o que eu faço dentro da Era Uma Vez o Mundo. Então, eu meio que apresento o meu organograma com os 3 pilares mais centrais dentro da minha empresa, que é o pilar da produção de bonecas, o pilar das oficinas educativas e o pilar das palestras. No pilar da produção, eu mostro um pouco como funciona o meu processo de produção, né? Quais são os critérios, por exemplo, que eu uso para contratar uma pessoa. Eu contrato uma pessoa, geralmente precisa ser mulher negra, precisa morar nas periferias, de preferência que esse emprego, esse posto de trabalho faça diferença na vida dessa pessoa. Então, eu trabalho com várias pessoas, algumas que estavam em situação de vulnerabilidade social, precisavam de um emprego para conseguir cuidar da família e não necessariamente têm escolaridade, por exemplo, para conseguir um emprego formal. Então, são pessoas que estavam sempre na informalidade.
Então, eu apresento isso, apresento o trabalho que a gente faz com a pessoa, a formação que a gente oferece para a pessoa conseguir trabalhar com a gente. Isso tudo é importante porque enriquece a nossa narrativa e mostra o quanto a gente está comprometido com a comunidade. Isso é muito importante para a gente, né? Para o nosso negócio. Ele não existe só para trazer necessariamente lucro financeiro, ele existe também para fazer um movimento dentro das comunidades nas quais a gente está inserido. E apresento também a parte educativa, que é a parte de oficinas e palestra, e mostro o quanto de impacto isso tem. Numa página seguinte, eu apresento qual é o problema que a Era Uma Vez o Mundo se pretende a resolver com a existência dela. Então, tem uma imagem com uma loja, uma prateleira de bonecas, e todas as bonecas são brancas, e aí eu começo a destrinchar o que é isso. Qual é o problema? 93% das bonecas que estão no mercado são bonecas brancas. E aí, o fato de eu fazer bonecas negras não significa só que eu vou colocar bonecas negras no mercado. Significa, e aí a gente, como apresentador de pitch, tem que entender qual é a real importância do que a gente faz. Colocar bonecas negras no mercado é democratizar o acesso a esse item que é tão fundamental na construção da subjetividade das crianças. E isso é muito mais relevante do que ter boneca preta no mercado. Não é sobre isso. A gente, como empreendedor preto, precisa entender, para além dos números frios da venda que a gente possa apresentar, que é o que eu vejo muito acontecer em startups brancas, por exemplo, eles apresentam números de venda, de possibilidades de escalonar, de possibilidade de crescer e vender para o mundo inteiro. E muitos de nós, a gente consegue crescer quando a gente apresenta os números do impacto que a gente causa na nossa comunidade. Então, pode uma pessoa, por exemplo, que faz roupa e pensa, eu vou apresentar o meu pitching, mas o que isso tem de impacto positivo na minha comunidade? Tem o posto de trabalho que você abre para a costureira, que vai parar de precisar do auxílio emergencial, por exemplo, e ela vai conseguir manter a vida dela e da família dela. Quantas pessoas dentro da cadeia de produção você mobiliza e mantém a renda girando? Então, isso tudo vira número. Vira números de impacto da sua empresa que precisam estar dentro da sua apresentação, porque impactar a vida real é muito mais relevante do que apresentar um número frio de crescimento. Então, eu acabo me apresentando como empresa de impacto social, que é o que de fato eu sou. E grande parte dos empreendimentos pretos que eu conheço são empresas de impacto social, porque foram pensados para resolver problemas, muitas vezes, que acometiam a nossa vida mesmo. Eram questões que tomavam a gente na nossa infância, na nossa adolescência, e quando a gente cria um negócio, a gente cria para que outras pessoas não passem por situações que nós passamos. Isso é gerar impacto social, de fato, porque a gente está falando de criar impacto na vida de pessoas que foram marginalizadas ao longo de quase toda a nossa existência. Depois que eu começo a mostrar os impactos que eu causo com a minha empresa, eu começo também a mostrar os feitos rapidamente da Era Uma Vez o Mundo. Uma das coisas que tem na minha apresentação é o fato de eu ter aberto a loja, a primeira loja de bonecas exclusiva de bonecas negras do Brasil. Isso está lá. É importante a gente colocar também os números de pessoas que a gente atinge com o nosso produto, sempre pensando, o nosso produto não é só um produto. Depois que a gente apresenta o pitching, sempre abre um momento para conversarem com a gente. Então, você precisa pensar o que seu produto tem além de vestir um corpo. Ele não é só vestir um corpo, Que história ele carrega, o que ele promove com existindo no mundo, autoestima, é o quê? É só embelezamento ou tem alguma coisa mais profunda? Todo empreendedor preto consegue encontrar uma mobilização mais profunda do que meramente um produto de enfeite. Não é sobre isso o nosso trabalho.
Então, a gente precisa transformar cada pessoa que compra um produto nosso numa pessoa impactada pelo propósito que a nossa marca carrega, né? Então, esse número ele precisa ser apresentado no seu pitch também. E depois os seus produtos, rapidamente, para que as pessoas consigam ver, de fato, o que você fabrica, né? E, no meu caso, funciona muito bem, eu sempre vou apresentar um pitch, obviamente, com os meus bonecos no braço. É importante que a gente materialize o nosso discurso com... Se eu estou falando que eu entrego fofura, se eu estou falando que eu entrego afeto, se eu estou falando que eu entrego... eu entrego a possibilidade de existência, eu preciso materializar isso com o meu produto. Então, eu enfeito a minha boneca do jeito mais fofo possível e entrego para as pessoas que estão me avaliando, para elas poderem experimentar a sensação de pegar uma boneca preta feita pela Era Uma Vez o Mundo na mão. Então, a gente precisa levar o nosso produto para que a pessoa veja. Se eu estou dizendo que eu promovo a autoestima e tenho uma marca de roupa plus size, eu preciso levar a minha modelo com a minha roupa bem maravilhosa e ela se sentindo muito bem naquela roupa para que as pessoas que estão avaliando entendam do que a gente faz. E ter uma coisa sempre em mente. Nós, empreendedores pretos, temos ali uma jornada empreendedora para seguir, né? A gente tem a necessidade de começar um negócio, aprender a gestão, aprender uma série de coisas, mas tem uma coisa que é muito anterior à parte técnica, que é a nossa capacidade de se sentir pertencente nos ambientes, né? O ambiente que promove um pitching que abre a possibilidade da gente se apresentar é extremamente agressivo para a gente. Primeiro que a gente vai encontrar sempre uma banca 99% composta por pessoas brancas. A gente vai encontrar pessoas que não entendem absolutamente nada do nosso negócio, não entendem absolutamente nada do porquê a existência de uma marca referenciada em pessoas pretas. E, antes de tudo, a gente precisa falar desse lugar, incorporar a pessoa preta que a gente é nesse lugar do poder, nesse lugar do... eu sei o que eu estou falando, no lugar do estudo mesmo e da apresentação de uma série de ferramentas que, na maioria dos casos, a gente não domina. Então, é necessário, é fundamental a gente aprender o idioma de dentro desse universo de business, né? A gente tem que saber essa língua. É uma língua besta, é uma língua excludente, mas é uma língua que a gente precisa aprender a falar e compartilhar com a galera que é empreendedora como a gente. A gente precisa dominar essas ferramentas porque a gente já começa muito atrás, né? Uma vez eu fiz apresentei um pitching numa rodada de investimento e um dos avaliadores falou para mim que eu tinha uma causa linda, que eu carregava uma bandeira linda, mas que eu não tinha um produto. E eu estava com minhas bonecas pretas, que a galera preta compra, adora, compartilha, e ele não conseguiu, como investidor branco, enxergar um produto no meu produto. Ele não conseguiu enxergar um produto simplesmente porque não passa pela cabeça dele alguma existência de produto que não tenha nele o centro, né? Então, essas pessoas investidoras, elas são todas brancas, no geral, e a gente precisa estar ali municiado de uma série de ferramentas teóricas que apresentem nossos números reais de impacto, mas não só, que apresentem como a gente é potente e como o nosso negócio mobiliza comunidades, porque aí a gente, como sempre, vai estar fazendo muito mais do que qualquer outra empresa que vende mais um creme cracker, para a gente se mostrar ali potente e merecedor mesmo. É difícil estar nesse lugar, mas a gente está entrando numa disputa que é altamente meritocrática.
Então, a gente precisa fazer mais e o melhor para que olhem para a gente como uma empresa potencialmente investível, né? Enfim, o pitching é a nossa capacidade de falar em 3 minutos, que é o tempo médio assim, de um pitching, sobre tudo isso que eu estou falando aqui há meia hora. A gente tem que conseguir condensar em 3 minutos, em 5 slides, sobre o que é o nosso negócio, o tamanho do nosso impacto e, principalmente, a nossa capacidade de crescimento. Então, assim, eu vou encerrar minha fala dizendo o seguinte: existe entre nós um pensamento muito comum, assim, muito comum. Eu já tive esse pensamento de que o MEI é excelente para a gente, e se o nosso negócio crescer, a gente chama uma outra pessoa para abrir um outro MEI para expandir o nosso negócio através de vários MEIs e pessoas que vão se conectando e sendo donas da mesma empresa. Eu digo uma coisa, quando a gente vai apresentar o nosso pitching, quando a gente, às vezes, vai fechar um contrato, se você é uma pessoa que tem MEI, você tem muito menos credibilidade do que se você entende que você está num momento de crescimento e você aceita esse crescimento e avança, né? Tem uma ideia errônea, por exemplo, de que se você tem uma empresa que não é mais MEI, você vai ter muito mais custos. Você tem custos à medida em que você fatura. Se você não fatura, você não tem os custos, né? É importante a gente perder o medo de crescer. É importante a gente perder o medo de avançar. E isso que está acontecendo aqui nesse momento, nessa live, é fundamental que aconteça sempre, que a gente tenha esses momentos de troca, pessoas que já passaram por essa dor do crescimento consigam compartilhar as histórias que vive, para que a gente desmonte a ideia de que empreender é muito difícil. É difícil, mas é mais simples do que a gente cristalizou na ideia, né? Se a gente tiver esses espaços de compartilhamento, a gente vai se ajudando, avançando, crescendo, enfim, e compartilhando as ferramentas. Eu tenho muitas ferramentas para compartilhar. Então, quem estiver assistindo, é só mandar mensagem que eu super troco. Douglas. Caramba, quanta coisa, tô impactada aqui, e você terminou falando que é difícil, mas é mais fácil. E só é difícil porque foi assim que foi vendido para a gente. É assim que chegou a informação de que você poderia ou não poderia fazer determinadas coisas porque aquele lugar não era para nós, né? Aquele lugar não foi feito para o nosso povo. Você falou 5 slides, eu contei aqui 6, assim, vou tentar fazer um passão muito rápido. Você falou do propósito, então um primeiro slide de maneira prática para quem vai montar um seu pitch, ou começar a pensar, apresentar o propósito num primeiro slide, num segundo, embasar isso dentro dos objetivos da Organização Mundial, da ONU, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Achei esse ponto muito interessante, porque ele vai trazer, começa a dar essa ideia do qual que é o impacto, que você depois vai falar lá embaixo, ele de maneira mais contundente, apresentar ele de maneira mais objetiva, qual que é o impacto, e pensando que nós somos empresas locais, né? Não existe mais empresas que sejam locais e que tenham uma atuação apenas regional. Você impacta com o teu negócio dezenas e dezenas, você pode exportar, enfim, tem uma série de situações aí, e isso dá uma visão até ampliada já do seu potencial de crescimento. Isso foi sensacional, achei um dos pontos muito, muito interessantes do que você falou. Tudo muito interessante, mas esse é um ponto bastante relevante. Comprovar que você está antenado com esses assuntos dentro desse aspecto, então, comprovar isso, mostrando esses eixos de atuação, né, os 3 pilares principais. Você elencou 3, porque estão relacionados ao seu produto, mas acho que cada empreendedor, conhecendo o seu negócio e sabendo qual que é o coração do seu negócio, começa por essa apresentação, talvez, do coração, e de quais são os serviços ou os produtos que também conversam com essa marca. É isso. Sim. Massa. Muito legal. O que mais aqui? Apresentar de maneira objetiva qual que é o problema que a sua empresa resolve e isso qual é a solução. fundamental.
fundamental, né? E mais do que apresentar o problema, você falou, 93% das bonecas que são produzidas, elas são brancas, que estão nas prateleiras são brancas e tal. Mais do que apresentar, é apresentar a solução. É apresentar qual é a solução que você tem para isso. Então, uma coisa vai automaticamente puxar a outra nessa construção do raciocínio dessa apresentação, né, do pitch. As suas realizações até o momento, isso eu achei que é fundamental também, porque eu não sei como é para você, mas eu lido também com muitos empreendedores, empresários pretos, e a gente tem medo de falar das nossas realizações. A gente tem medo de falar que deu certo, a gente tem medo de falar que está crescendo, a gente tem medo de falar que o nosso produto é bom. A Dani da Sobril estava aqui e eu fico encantado com ela falando da marca dela, porque ela não tem medo de falar que a marca dela é boa. Ela não tem medo de falar que os produtos dela são bons, né? E isso é fundamental. Sim, e assim, mostrar mesmo o logo da empresa para a qual você já trabalhou, prestou serviço, o que seja, entregou, já comprou de você. A gente precisa dizer que tem credibilidade, só tem credibilidade quem é consumido, né? E é isso, mostrar mesmo, número, quanto eu já vendi. Não dá para abrir esses números para todo mundo, óbvio, mas numa apresentação de pitching você tem que dizer, eu faturei X no ano de 2019, sabe? Isso é muito importante, né? A gente precisa perder esse medo, e isso tem a ver com esse empoderamento que você falou, né? De se empoderar da sua negritude, num primeiro momento, se empoderar da sua negritude e de tudo que você traz com essa negritude, porque esses ambientes são hostis, e como você bem disse, 90%, não sei, até 100% da banca ali que está te avaliando. Às vezes é 100% da banca que está te avaliando. Ela é branca e é uma branquitude que não está pensando como é que distribui esse conhecimento, ou como é que distribui esse acesso. Ela está ali porque ela quer ver os números, ela quer saber qual que é o resultado que você vai trazer. E está tudo bem pensar assim por um lado, mas a gente tem mais a entregar, e você falou muito bem isso, a gente entrega muito mais do que apenas números, né? Tem um campo subjetivo da atuação das nossas empresas, que é empoderar, que é dar mais perspectiva de vida. Quando uma criança preta olha uma boneca preta, ela se vê na prateleira, ela se reconhece, e ela vai entender que o mundo é para ela também, e que a brincadeira é para ela também, né? Sim, e assim, isso que você falou, desse jeito que você falou, é a forma como a gente precisa narrativizar. As pessoas, elas compram muito mais boas histórias do que necessariamente um produto. Então, quando a gente narrativiza a nossa empresa de um jeito leve, né? E aí eles chamam lá de cases. Quando a gente apresenta os cases de dentro da nossa empresa, eles precisam ser incríveis. E é isso, assim, eu preciso conseguir falar sobre o meu negócio desse jeito. Eu tenho que mostrar que eu estou confortável, que eu estou no meu lugar, que eu não estou com medo de ninguém que está ali. E eu sei do meu negócio, né? Sei muito e amo isso aqui. Assim, às vezes eu estou extremamente nervosa, porque são pessoas que podem realmente transformar a minha existência enquanto empresária. E estou lá, assim, fingindo costume. Plena, né? Sim, e funciona, né? Tem funcionado. E por último, você falou da importância de mostrar e de demonstrar o produto, né? E de proporcionar uma experiência, que esse eu acho que é o terceiro ponto muito importante, assim, de você ter a capacidade de, nessa narrativa, em algum momento, proporcionar para quem está assistindo essa experiência. Então, você falou, se eu estou vendendo fofura, e eu estou vendendo fofura preta, que é ainda mais fofo, eu preciso dar para essas pessoas essa experiência. Então, eu vou vestir a minha boneca da melhor forma possível, eu vou customizar, enfim, eu vou trazer essa experiência para perto dessa pessoa que eu quero encantar. Porque, no final das contas, o que a gente está fazendo é isso, é um encantamento, né? Uma magia de contar a nossa história. Eu achei, assim, sensacional, e gostei de você falar do medo do crescimento. MEI é uma ferramenta muito boa para a gente começar o nosso trabalho, para a gente começar a entender esse ambiente, mas a gente não pode ficar limitado nisso. Se o próprio crescimento, se a sua própria gestão, a maneira como você está conduzindo, está te pedindo, é como continuar na MEI, é como dirigir um carro em primeira mão, né? Na primeira marcha. Você fica ali forçando, chega uma hora que vai fundir o motor e você não vai crescer, né? A própria proposta do MEI é para que ele seja um
uma transição entre a informalidade e o nosso crescimento, né? A gente trabalhou durante muito tempo na informalidade, o MEI vem para fazer com que a gente tenha uma estrutura mínima, né? De conseguir contribuir de alguma forma, pagar ali pelo tempo de serviço e conseguir ter isso registrado de alguma forma, que a gente não está empregado, a gente está trabalhando por conta própria, eu preciso registrar isso de alguma forma, emitir uma nota. Não vou entrar na discussão da uberização do... Sim, sim. Mas é isso. Se o teu negócio está prosperando e te possibilitando que você cresça, não tenha medo de crescer. Né? Cresça, né? Não tenha medo de crescer. Se cerque de alguém que possa te dar conselhos. Eu sempre digo para as pessoas, se eu posso aconselhar uma coisa para o empreendedor, é que ele tenha um mentor. Né? Eu tenho Sim. 2 mentores, que são pessoas que eu conheci ao longo da vida, que na verdade são amigos, assim, mas que eu de vez em quando tomo um café para, olha, isso aqui está me angustiando, me ajuda, vamos conversar rapidinho sobre isso, 10 minutos. Porque esse tipo de aconselhamento de pessoas mais experientes ajudam a gente a perder alguns medos, né, que a gente tem. Legal. Eu não sei como é que a gente está de tempo, se a gente tem tempo para perguntas. Eu acho que a gente extrapolou. Mais 5 minutos, Douglas. 5 minutos, tá? Porque o pessoal está gostando muito. Massa. E pode mais 5 minutinhos. Aí você encaminha aí, por favor, as perguntas para a Jaciane. Tá certo. Bom, eu ia falar justamente sobre esse mentor, assim. Pensando nessa construção do pitch, você se inspirou em alguém? Onde você foi buscar referências? Porque eu imagino que era difícil ter, num primeiro momento, tenho que montar um pitch, né? Aonde eu vou? Onde você foi buscar esse conhecimento, assim, para depois criar o seu próprio modo? A primeira vez que eu fui participar de um processo de aceleração foi na Shell. E já para entrar na Shell, eu tinha que apresentar um pitching era de 3 minutos. E aí, eu fiz uma apresentação como sendo professora. Né? Eu entendi que eu tinha 3 minutos para contar uma história e eu fui uma boa contadora de histórias. Né? Eu contei em 3 minutos a história da Era Uma Vez o Mundo. Eles mandam umas instruções para a gente, assim, ó, preciso saber dos números, preciso saber disso, daquilo, e aí você conta a história com aqueles elementos. No geral, quando a gente vai apresentar um pitching, nessas coisas de aceleração, eles mandam meio que um formato para a gente seguir. Mas eu acho que o mais importante é como a gente se coloca na frente das pessoas. Né? Muito mais do que a história que você está contando, tem a sua postura e a sua segurança. Uma pessoa que está olhando o seu pitching precisa olhar para você e pensar, eu confio nesse empreendedor. O pitching a gente melhora, mas eu confio nesse empreendedor que está aqui na minha frente. Ele está seguro, ele não está com medo. E essa é a parte que a gente precisa trabalhar com muito mais atenção, muito mais até do que essa apresentação. E essa forma que eu falei para você foi a forma como eu entendi ao longo desses 7 anos que era a melhor forma de contar as nossas histórias pretas. Assim. Eu tenho pensado muito nisso. Nosso processo é diferente, a forma como a gente conta nossas histórias é diferente e os números que são relevantes para a gente é diferente dos números que são relevantes para outros empreendimentos. Então, eu estou mergulhada mesmo em pensar nisso. Eu estou encantada, assim, eu já admirava pela história da empresa e entender todo esse processo e esse poder. E para mim, acho que a palavra de tudo é empoderamento, porque você precisa estar empoderado do seu negócio, se empoderar de você, se autoconhecer como empreendedor preto, e se empoderar disso tudo, porque tudo isso constrói, e todos esses atravessamentos que a gente tem na vida, de várias situações, tudo isso constrói quem a gente é, às vezes mais doloroso, às vezes menos doloroso, mas tudo isso constrói, é se empoderar disso e chegar firme lá na frente, né? E apresentar, porque o pitch é a ferramenta, e ferramenta a gente melhora. Você falou, isso para mim foi sensacional, ferramenta a gente melhora. Jaciana, agora eu quero que você deixe aí uma fala final para as pessoas, para
quem está assistindo e que está brilhando o olho, que vai apresentar o pitch, ou que quer aprender um pouco mais, ou que quer se arriscar nesse caminho aí de colocar a sua empresa à prova, né? Porque não é a prova se é boa ou se é ruim, mas é no critério de outras pessoas que ela, né, que a gente vai acabar apresentando. Então, deixa a sua fala final nesse momento que foi, assim, incrível. Para mim, foi incrível. Espero que para as pessoas também tenha sido. Tomara, gente. Assim, primeiro, agradecer muito pelo convite. Eu estou tendo a oportunidade de ser chamada para falar sobre empreender. E empreender tem sido, de verdade, o que brilha o meu olho, assim, o que me faz gostar de acordar. Muito mais do que o que eu faço é o como eu faço. Eu tenho gostado de pensar sobre empreendedorismo, tenho gostado de pensar o empreendedorismo preto, né, que é muito diferente. E para as pessoas que estão querendo seguir nesse caminho, acho que 3 conselhos. Não tenham medo de crescer. Parece muito confortável dizer isso, mas ainda essa semana eu estava conversando que a imagem que a gente passa na internet é muito diferente da imagem do que é real na nossa vida, né? Então, assim, eu tenho uma coluna minha no meu Instagram que fala empreender é foda, porque é isso, a gente precisa, às vezes, estar com a conta de luz atrasada, e eu não estou falando de um lugar de imaginar, estou falando da minha vida, né? Tá com uma conta atrasada, mas você tem que performar um sucesso nas redes sociais, porque senão as pessoas não compram. As pessoas não compram. Então, assim, segura a onda, respira e não tenha medo de crescer. Não tenha medo. Né? Não tenha medo, mesmo que tudo esteja ruim, não tenha medo, mesmo que a conta esteja atrasada. Eu escrevo muito sobre isso. Eu não tenho opção de não empreender. Eu tenho que empreender. Então, mesmo quando está tudo ruim, eu tenho que conseguir. Tenha um mentor, porque até nesses momentos muito difíceis, essa pessoa vai, às vezes, te dar uma ideia de solução de um problema que você não está conseguindo ver sozinho porque está muito atribulado, e se conecte, converse, troque ideia, compartilhe o que você sabe, converse com outras pessoas, porque nesses 7 anos eu não consegui avançar nem um passo sem ser com esse compartilhamento. A Catiúcha começou falando que eu vim, mesmo ontem tendo sido meu aniversário, que a data do evento ficou diferente, e eu tinha organizado esse final de semana para ficar off, assim, me divertir só que, de verdade, assim, esse tipo de troca, esse tipo de encontro, ele é muito importante para mim, porque na hora que eu estou organizando uma apresentação aqui para fazer, eu estou eu estou pensando na minha empresa e muitas vezes identificando onde é que dá para eu melhorar o que eu faço. Então, é uma troca que traz aprendizado para mim também. Obrigada cada pessoa que escutou, pelo convite, por esse domingo e por esse momento que para mim é muito importante. Maravilhoso. Pegar as dicas, né, gente? Não tenha medo de crescer, tenha um mentor e se conecte. Esteja em comunidade. Jaciana, muito, muito, muito obrigado. Muito honrado de ter mediado essa mesa agora. Muito feliz mesmo. Parabéns e muito sucesso. Obrigada, Douglas. Obrigada, gente. Gente, a gente segue com o Mercado Preto agora com a Luciana, da Aziz Editora. A gente vai conhecer os produtos dela agora, a história dessa marca, muito bacana. Obrigado. E logo depois da Jaciana, a gente tem a Aira Nascimento, que vai falar sobre as Josefinas, o coletivo de mulheres, também sensacional, incrível. Até daqui a pouco. Pessoal, obrigada por essa conversa, foi o máximo. E um comentário bem importante aqui da Ana Cláudia Teodora, que esteve com a gente ontem, que ela fala que alguns de nós se sentem culpados de estar dando certo. Então, é bom ouvir vocês falando de quando dá certo e de comemorar esse dar certo, né? Agradecer demais, Jaciana, valeu. Que mesa potente, que fala importante para a gente. Foi muito bacana e linka muito com o que a gente falou ontem sobre dinheiro, sobre economia circular, economia comunitária, outras economias possíveis que podem ser construídas a partir do que a gente tem de saberes da nossa ancestralidade. Então, agradecer demais, porque foi muito, muito potente. Gente, avisar todo mundo que a gente está com um pouquinho de atraso, mas está tudo sob controle, vai dar tudo certo no final. O atraso até pequeno, na verdade, de 20 minutos, né? Mas está tudo dentro do